Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de manutenção preditiva por análise de vibração. Neste vídeo, nós vamos tratar sobre o processo de aquisição de dados, que é uma etapa fundamental para garantir o sucesso do programa de monitoramento de máquinas, pois nos permite assegurar que os dados adquiridos representam a realidade e, portanto, podem ser usados como base tanto para o processo de detecção quanto de diagnóstico. Bem, então vamos lá? Para começar, nós vamos usar como exemplo essa nossa bancada de testes, que está operando a uma velocidade constante e possui um rotor com desbalanceamento visível. Em seguida, nós vamos realizar a medição da vibração no tempo no mancal do lado livre do rotor. Aqui à direita, nós vamos fazer isso utilizando um típico coletor de dados, muito usado na indústria. E para facilitar a compreensão de como ocorre a aquisição de dados, nós vamos ilustrar fazendo também a mesma medição do lado esquerdo, usando um relógio comparador, que nós vamos supor que possui a capacidade de registrar o movimento do seu ponteiro em uma folha de papel milimetrado. Agora, nós vamos colocar a bancada em operação e vamos observar o que acontece em cada um dos sistemas de medição. Em primeiro lugar, vamos analisar como funciona o sistema de medição com o relógio comparador. Quando a bancada está em funcionamento, o mancal oscila, e esse deslocamento movimenta a ponta de contato do relógio comparador. Como esse movimento é muito pequeno, em geral, na faixa de micrometros, ele é amplificado pelos componentes internos do relógio comparador, que são todos mecânicos, de tal forma que seja possível visualizar nitidamente a indicação do ponteiro em uma escala adequada. E no nosso caso, o percurso do ponteiro é registrado em uma folha de papel. Agora vamos ver em linhas gerais como é realizado o processo de aquisição com o coletor de dados. Como vocês podem observar, o acelerômetro captura a vibração do mancal e converte esse movimento em um sinal elétrico, que é conduzido pelo cabo até o coletor de dados, onde o sinal é tratado e passa por diversas operações até que ele esteja disponível para a nossa visualização e também possa ser armazenado para uma utilização futura. Bem, agora que finalizamos a aquisição de dados, vamos realizar uma breve análise dos resultados de cada um dos métodos. O relógio comparador nos forneceu um sinal analógico. Em contrapartida, o coletor de dados nos entregou um sinal digital. A curva proveniente do relógio comparador quantifica a amplitude em deslocamento, utilizando a unidade micrometro, ao passo que ao sinal digital obtido com o coletor de dados, a amplitude é dada em termos de aceleração, onde a unidade empregada é o g. Neste momento, vale a pena mencionar algumas das grandes vantagens que tornam os equipamentos digitais preferidos pelo mercado, tais como a facilidade e a rapidez com a qual os sinais digitais podem ser processados, armazenados e transmitidos. Por exemplo, poderíamos calcular a FFT ou envelope do sinal digital que acabamos de medir, ou até mesmo convertê-lo em qualquer unidade de velocidade ou deslocamento automaticamente via software. Em seguida, esse sinal poderia ser armazenado em uma nuvem de dados, onde os usuários autorizados poderiam acessá-lo de qualquer lugar do mundo. Percebo que tudo isso está alinhado com o conceito de indústria 4.0, que atualmente é uma tendência mundial. Apesar das grandes vantagens que os sinais digitais apresentam, é necessário ter um bom conhecimento sobre o processo de aquisição e processamento de dados para evitar a ocorrência de erros que podem distorcer seriamente o sinal, comprometendo ou até mesmo invalidando a detecção e o diagnóstico de efeitos das máquinas monitoradas. Nesse sentido, esta aula será dedicada ao estudo dos aspectos mais importantes da aquisição de dados, bem como os principais erros que podem ocorrer durante o processo e, é claro, como garantir que eles sejam evitados.